Boa noite, Fael. Eu me chamo Luiz, tenho 24 anos e atualmente moro em São Paulo. Na época deste ocorrido, eu e a minha família morávamos em Andaluzia, que é uma grande região autônoma marcada por colinas, rios e campos agrícolas na costa sul da Espanha. Eu tinha 8 anos quando nos mudamos pela primeira vez para uma casa na orla da floresta. Os meus pais tinham dúvidas sobre a compra de uma casa com quintal cercado por mata, e eles estavam preocupados com animais selvagens entrando em nossas terras ou machucando os nossos cachorros. E temiam que um de nós pudéssemos ir longe demais nas matas e se perderem. Mas esta chácara era muito barata, e o meu pai gostava da reclusão. A minha mãe amava a casa em si, e os meus irmãos e eu estávamos ansiosos para brincar no quintal e explorar a floresta. Nosso primeiro sinal de que algo não estava certo foi que os nossos cães estavam absolutamente apavorados com a floresta. Eles nunca foram para a floresta por nenhum motivo. E se algum brinquedo que eles estivessem brincando passasse pela linha das árvores, eles se recusariam a ir buscá-lo. E quando um de nós entrávamos na floresta, os cães ficavam ansiosos até que voltássemos. Ocasionalmente, notávamos os cães olhando para um ponto na floresta bem atentos, e às vezes rosnando ou latindo, mas nunca conseguíamos ver nada ali. Certa vez, o meu irmão carregou um dos nossos cachorros para a árvore, para mostrar a ele que não havia nada de assustador ali. Mas ele se soltou dos seus braços e correu para dentro de casa em pânico. Se estivéssemos no quintal quando escurecia, às vezes ouvíamos barulho de alguém caminhando pela floresta, gravetos sendo esmagados sob os pés, galhos sendo empurrados para o lado, uivos, e o mais estranho é que não escutávamos o som dos animais noturnos. Se gritássemos para quem quer que estivesse ali, não haveria resposta, mas se apontássemos uma lanterna ao redor da mata, ocasionalmente teríamos um vislumbre por apenas uma fração de segundos de algo que poderíamos jurar que parecia um enorme cão correndo no escuro. Os meus pais rapidamente nos proibiram de entrar na floresta depois de escurecer, e mesmo durante o dia não podíamos sair da vista dos adultos. A janela do quarto da minha irmã dava para o quintal e para além da floresta, e ela se lembrava de ter olhado pela janela uma noite e visto uma figura sombria parada bem na beira do quintal, e ela disse que havia algo errado com isso, como se não estivesse exatamente no chão e fosse um pouco alto demais para ser uma pessoa. Era meio distorcido e humanoide, e ela estava convencida de que aquilo estava olhando para ela. Então, ela chamou o nosso pai, dizendo que havia um homem meio animal no quintal, olhando ela através da janela. E quando meu pai correu para fora para perseguir quem quer que fosse, ela continuou a observar a figura. E aquilo não se moveu. Mas quando a luz da lanterna do nosso pai passou sobre ele, de repente, aquilo se mostrou ser apenas um cão negro. Porém, um cão quase do tamanho de um boi. A coisa deu um rosnado e correu para a floresta, e o meu pai foi atrás daquilo, e a coisa simplesmente não estava mais lá. Frequentemente, ouvíamos batidas na porta dos fundos à noite e rosnados em volta da casa, sem ninguém ali. Os nossos pais pensaram que eram os cachorros da vizinhança que vinham visitar as nossas cadelas, e ele parou de se incomodar.
até o dia que ele decidiu abrir a porta. Em uma noite chuvosa, em que as batidas eram persistentes e agitadas, a minha mãe dizia que poderia haver alguém precisando de abrigo da chuva forte do lado de fora. Mas quando ela abriu a porta, tudo o que ela pôde ver foi aquele cão negro, quase do tamanho de um boi, correndo sobre duas patas, como uma pessoa, e os nossos cães acuados e tremendo de medo no alpendre dos fundos da casa. As batidas continuaram durante todas as noites, durante todo o tempo em que morávamos lá. Aconteciam várias vezes no período de algumas semanas, e depois paravam por meses e começavam de novo. Os meus pais acabaram instalando uma câmera de segurança, mas tudo que a câmera capturava era aquele enorme cão saindo da floresta e arranhando a nossa porta. O meu pai mostrou as gravações para a polícia, mas eles disseram que era apenas um cão da raça fila, aqueles cães enormes, e que nesse caso o meu pai deveria ligar para a Defesa Civil, pois a polícia não poderia fazer nada. Realmente, nas filmagens, o cão não parecia tão grande, mas a olho nu, aquilo era gigante. Depois de morar lá há cerca de 3 anos, o meu irmão começou a ter terrores noturnos e sonambulismo. E quando ele ficava sonâmbulo, ele sempre saía pela porta dos fundos e começava a caminhar em direção à floresta. A minha mãe, tendo sono leve, ela ouvia a porta se abrir e corria para buscá-lo antes que ele chegasse à floresta. E depois da terceira ou quarta vez que isso aconteceu, o meu irmão pediu para ver a filmagem da câmera, porque queria ver como ficava quando estava sonâmbulo. Acho que ele achou que ficaria engraçado. A filmagem o mostrou caminhando para a varanda, parando como se estivesse ouvindo alguma coisa, balançando a cabeça e caminhando com relutância, como se estivesse sendo puxado ou guiado à força por algo. Certa noite, o meu pai estava no quintal e ouviu a minha irmã chamá-lo da floresta, aparentemente em perigo. E pensando que ela talvez tivesse saído para explorar a floresta, caído e se machucado, ele correu e começou a chamá-la. Mas rapidamente ele percebeu que estava muito escuro para vê-la, e ele não conseguia identificar de onde vinha a sua voz. Ele disse a ela para esperar onde estava, enquanto ele voltava para casa para pegar uma lanterna. E quando ele correu de volta para casa para pegar a lanterna, ele viu a minha irmã lá dentro, segura e deitada, vendo TV na sala. Na época, o meu pai não tinha nos contado sobre ter ouvido a voz da minha irmã na floresta. Então, foi quando eu ouvi a voz da minha mãe vindo da floresta meses depois. Eu estava lá fora com os cães nessa noite. Então, não questionei, pois eu sabia que eu tinha visto a minha mãe lá dentro recentemente, mas não a vi passar por mim. Mas, curiosamente, eu decidi só me aproximar para escutar melhor a voz. E da floresta, a minha mãe estava me chamando, dizendo que queria me mostrar algo, uma coisa assim. E quando me aproximei, os cachorros começaram a latir, alertando o meu pai dentro de casa. E ele logo me viu pela janela me aproximando da floresta. Ele saiu, me chamou, e eu disse que só estava indo até a minha mãe. Ele gritou que a minha mãe estava lá dentro e eu precisava correr de volta para casa o mais rápido possível. E foi o que fiz. E depois disso, os meus pais mandaram construir uma cerca em volta do quintal e começaram a procurar um novo lugar. No intervalo entre a construção da cerca e a nossa mudança,
as coisas pioraram. Ouvíamos batidas e arranhados na porta com mais regularidade, bem como batidas nas janelas, como se alguém estivesse andando em volta da casa e socando todas as janelas. Frequentemente, ouvíamos sons de arranhões nas cercas, vozes de lamento gritando, uivos altos, urros e gritos de desespero na floresta. Os terrores noturnos do meu irmão ficaram mais frequentes, e em uma noite, a minha mãe não ouviu a porta abrir quando ele entrou em estado de sonambulismo, e ele acordou parado na cerca, olhando para a floresta, com os cachorros latindo para ele. Na última manhã que passamos lá, menos de 4 anos depois de nos mudarmos, acordamos com a porta dos fundos totalmente aberta, e a filmagem da câmera de segurança mostrou que ela se abriu lentamente por conta própria. E nunca encontramos uma explicação para aquilo. Desde que nos mudamos, o sonambulismo do meu irmão parou. E embora ele ainda tenha terrores noturnos e sofra de ansiedade muito forte, algumas noites atrás, ele me ligou do nada e depois de uma conversa fiada, ele me perguntou se eu achava que a porta que foi aberta naquela noite significava que o que quer que estivesse lá fora, talvez o estivesse convidando para sair. Mas eu acho que ele está profundamente amedrontado com tudo o que aconteceu. Eu sei que ainda estou um pouco, e ainda fico nervoso em áreas com bosques escuros, pois eu não sei o que estava lá fora, na floresta, atrás de nossa casa à noite. Mas eu tenho a sensação que, se tivesse a oportunidade, aquilo teria destruído toda a nossa família. Boa noite.